Internacional piorou a projeção para a dívida pública aqui no Brasil. O FMI aponta uma tendência para o crescimento do déficit até 2029 e o superávit primário apenas em 2027. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o especialista e sócio da Valor Investimentos, o Davi Leles. Muito boa tarde. Então, as projeções não são nada boas. Boa tarde a todos. Exatamente, o FMI ele piorou as projeções brasileiras, embora ele tenha feito projeções até positivas para o crescimento quando a gente fala de dívida dele. A projeção é de que a nossa relação com a dívida não só aumente, como ela também piore. Por quê? A dívida deve aumentar, ao mesmo tempo que os juros dessa dívida devem continuar mais caros do que a gente imaginava. Então, a gente vai dever mais e vai pagar ainda mais juros em cima dessa dívida. O Haddad recentemente fez até algumas declarações sobre isso, e o motivador principal do FMI ter piorado essa tendência brasileira foi por conta disso. Bom, em relação também às projeções, às agências de classificação, eu lembro que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há muito pessimismo por parte das agências de classificação, né? Exatamente. As agências de classificação, para quem acompanha menos esse mercado, são aquelas agências de rating, que elas vão dar notas para a qualidade fiscal, a estabilidade monetária do país, para a confiança que se tem no país. E o Haddad fez essas declarações recentemente por um motivo específico. O mercado, o investidor em geral, o investidor estrangeiro, tem dúvidas quanto ao arcabouço fiscal brasileiro. Quão comprometido o Brasil está em cumprir as metas fiscais, fechar no azul, entregar aquilo que se falava do déficit zero e não se fala mais. Então, tudo isso faz com que o investidor perca confiança de investimento no Brasil. Vale a gente ressaltar, David, que antes do governo Lula nós tínhamos o teto de gastos e agora a gente tem o arcabouço fiscal. Eles têm algumas diferenças fundamentais. O teto de gastos, ele dizia que as nossas despesas não podiam crescer mais que a inflação. Então, não podia ter um aumento real de despesas. Se a inflação crescesse menos, a gente podia aumentar um pouquinho mais nossas despesas. Se a inflação tivesse muito grande, a gente podia aumentar um pouco mais as nossas despesas em linha com a inflação. Já o arcabouço fiscal, ele não cita a inflação. Ele cita que nós podemos aumentar nossas despesas conforme a nossa receita aumenta. Quanto mais a gente arrecada, mais a gente pode gastar. Dentro de um orçamento familiar, por exemplo, para quem está assistindo, você ganha R$3.000 e você gasta R$2.000, te sobram R$1.000 para fazer outras coisas, para investir em educação, para comprar roupa, para fazer outros tipos de gastos que não sejam aqueles básicos. Mas se você passa a ganhar mais e gastar mais, essa sobra financeira ela não vai ser mais benéfica para você mudar de vida. No orçamento político fiscal de um país, isso também é verdadeiro. E por isso as críticas aí, tanto das agências de rating, quanto também do FMI, é esse aumento de gastos que o Brasil está propondo. E tem carta branca agora para poder gastar, já que a gente tem aumentado em muito a nossa arrecadação, que foi recorde, inclusive, agora no mês de setembro. Bom, vou incluir na nossa conversa o nosso analista Bruno Pinheiro para também te fazer uma pergunta. Muito obrigado. Vamos lá. Nós acompanhamos a chegada do governo Lula no governo e até aqui a gente assiste uma liberação do Congresso dando um cheque em branco para o governo, sempre para fazer um investimento, para fazer uma compra, para liberar um tipo de auxílio, seja enchente no Rio Grande do Sul, seja incêndio no Pantanal, e isso acaba aumentando os custos, os gastos. Houve recentemente um contingenciamento anunciado ali pelo ministro da Fazenda, por uma ala do governo, em algumas obras, em alguns investimentos. E logo na sequência, um mês após isso, alguns dias, já vem uma liberação de um valor que estava no contingenciamento. Já era a hora de liberar esse valor ou, de fato, houve uma antecipação para ajudar na imagem do governo? Lula reclamava, inclusive, que esse contingenciamento era em obras, que isso seria ruim de realizar um contingenciamento na infraestrutura. Esse dinheiro está sendo mal administrado? Eles estão usando demais? O que levaria a aumentar a dívida do governo? Bom, antes de responder exatamente o que você perguntou, eu gosto de ressaltar o seguinte. O Brasil, a discussão é errada. A gente discute o ponto errado no Brasil.
A gente não deveria estar discutindo se a gente deveria arrecadar mais ou menos, se a gente deveria gastar mais ou menos. A gente deveria estar discutindo como a gente gasta melhor o que a gente já arrecada. E esses pontos que você trouxe para a sua pergunta, eles são muito importantes. Esse contingenciamento, depois eles liberam fora do teto de gastos, fora do arcabouço fiscal, alguns gastos especiais que não vão ser contabilizados, eles acabam soando com uma contabilidade criativa, com uma contabilidade que eles vão fazer uma colcha de remendos para poder caber dentro daquele orçamento. Então, com certeza, eu acho que ninguém no Brasil duvidaria disso, de que investimento em obras, em educação, em alimentação, em algum tipo de programa que ajude realmente os mais pobres que estão em situação de perigo ali, de alimentação ou de coisas básicas, deve ser feito. O problema é como ele é feito. A forma como é feito hoje no Brasil, tirando de um lado, colocando em outro, ou travando despesas que não são necessárias, como super salários, vale-terno e grandes regalias ali que o governo tem, é errado. Eles travam o que não deveria ser travado e vão tirar do nosso bolso ou de outra caixinha que não deveriam tirar esse contingenciamento ou essa liberação, esse relaxamento e flexibilização do arcabouço fiscal em alguns gastos que não deveriam ser feitos. Então, o que a gente vê quando isso é feito é uma perda de credibilidade. Já ouviu falar de risco de credibilidade? É aquele seu primo que te pede dinheiro na ceia de Natal, fala que vai te pagar em janeiro e nunca paga. Te pediu uma vez, não pagou, te pediu o segundo ano, não pagou. Na terceira vez, ou ele vai ter que te fazer uma proposta muito boa para você cair na lábia dele, te oferecer o dobro como juros, ou você não vai mais aceitar, porque houve uma perda de credibilidade. O arcabouço fiscal, assim como o teto de gastos, ele vinha e agora vem com o arcabouço fiscal, buscando a retomada dessa credibilidade. E aí nós temos que analisar dois parâmetros. A qualidade do arcabouço fiscal, quão bom é você aumentar a receita e ter que aumentar também os gastos, e se ele vai ser seguido. É melhor ter um arcabouço do que não ter, para não ficar à deriva. Ele é a nossa bússola fiscal no Brasil hoje. Mas quão bom e quão bem feita vai ser essa receita a mais, um gasto a mais. Esse gasto vai ser bem feito ou vai ser mal direcionado? Até porque direciona também todos os investimentos, né? Davi, muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News, sendo bem coloquial para que a nossa audiência possa entender sobre os desdobramentos, né, quanto às tratativas econômicas, às políticas econômicas do Brasil. Até a próxima.